galera, tudo tranquilo? Nós vamos trabalhar aqui nessa aula o segundo reinado do Brasil, especificamente o seu momento de crise, as dificuldades pelas quais o Estado brasileiro, sob a liderança de Dom Pedro II, passou, né, os atropelos que ele teve que contribuíram mais adiante para a proclamação da República. Primeira coisa, o Brasil tinha uma ligação econômica muito profunda com a Inglaterra, desde os tratados de 1810, quando Dom João veio para cá. A Inglaterra foi, sem sombra de dúvidas, quem mais contribuiu financeiramente na construção do Estado brasileiro pós-independência. E foi a das potências europeias a que primeiro se aproximou do Brasil. Resultado, achava-se no direito de se intrometer em questões internas e externas do Estado brasileiro. Foi por conta disso que, por exemplo, a Inglaterra se sentia confortável em pressionar o Brasil para abolir o tráfico de escravos e a escravidão em si. Foi por causa disso que a Inglaterra se sentiu à vontade para exigir que o Brasil pagasse uma indenização a ela por conta do naufrágio de um navio cuja carga foi tomada, ou parte da carga, que submergiu, foi tomada pela população que vivia à beira-mar no Rio Grande do Sul. E a Inglaterra se sentiu mais à vontade para pedir que oficiais brasileiros fossem punidos por terem detido os marinheiros ingleses que quebravam vidraçarias, iluminação de lojas, iluminação pública da cidade do Rio de Janeiro. Porque a Inglaterra, ou uma parte dos gestores ingleses, viu o Brasil um degrau abaixo de nação. Não respeitava literalmente o Estado brasileiro. E aí, quando, através do seu embaixador, William Christie, por isso o nome questão Christie, toda essa empáfia, digamos assim, britânica veio à tona, Dom Pedro II tomou uma série de atitudes que a Inglaterra não esperava. Primeiro, não pagou indenização. Segundo, logo que os navios afundaram. Segundo, não puniu os oficiais brasileiros. Não aboliu o tráfico negreiro quando a Inglaterra exigiu, somente depois, em 1850, quando ele quis, através da Lei Eusébio de Queiroz, que desde 1840 que a Inglaterra pressionava por isso. E a Inglaterra exigiu o fim da escravidão. Dom Pedro II dizia, vamos abolir, mas quando eu quiser, é uma decisão do Estado brasileiro, não é sua. Esse conjunto de querelas entre Brasil e Inglaterra resultou no rompimento das relações diplomáticas entre as duas monarquias. O rei Leopoldo I da Bélgica foi escolhido por ambos os países para ser o árbitro da questão, deu ganho de causa ao Brasil, a Inglaterra não aceitou o resultado, o Brasil rompeu relações diplomáticas com a Inglaterra, e aí a Inglaterra posteriormente veio desculpar-se oficialmente com o Brasil por considerar abusiva as ações do seu embaixador William Christie. É lógico que jogaram no colo do embaixador ações que eram dialogadas com Londres, que eram dialogadas com o Estado britânico, mas ao final apenas William Christie acabou sendo considerado responsável pelas desavenças, e aí as relações diplomáticas foram restabelecidas e os países voltaram a ter um tratamento honroso entre eles. Com um detalhe, o Brasil aceitou imediatamente esse pedido de desculpas da Inglaterra pelo fato das tensões na América do Sul estarem muito grandes e o Brasil está necessitando de apoio financeiro e militar da Inglaterra por conta do início da Guerra do Paraguai que se avizinhava. Aliás, estou chamando de Guerra do Paraguai porque é a nomenclatura comum aqui entre nós brasileiros, mas no resto da historiografia latina é Guerra da Tríplice Aliança. O que finalmente levou países como Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai a entrarem em conflito?
Você tem aí três motivos principais. Primeiro, Brasil e Argentina brigavam já entre si, porque ambos buscavam determinar uma certa hegemonia, um certo controle sobre os países vizinhos. E aí havia inicialmente uma tensão entre Brasil e Argentina para ver quem tinha o controle aí do Cone Sul. Segundo motivo, o Paraguai ele desejava ter uma saída para o mar. O Paraguai se sentia prejudicado no comércio internacional, porque a sua única saída para o mar era pelo Rio da Prata, em que ele saía do seu território, passava pelo território argentino, uruguaio e assim desaguava no Oceano Atlântico, e ele decidiu que teria uma saída para o mar, e para ter essa saída era necessário conquistar territórios que pertenciam ao Brasil e à Argentina. Terceiro motivo, Brasil e Argentina vão defender a livre navegação do Prata, porque era através da Bacia do Prata que o Brasil tinha acesso às províncias do que hoje nós chamamos de Centro-Oeste, na época basicamente só o Mato Grosso. Não tinha estrada para lá, tinha que ser por esses rios, e aí o Brasil defendia a ideia de que todos os países podiam entrar e sair sem dar satisfação aos países por onde passavam os rios. E a Argentina também concordava, por ter também províncias distantes da capital com características semelhantes. E aí a tensão estava formada, o Paraguai queria territórios do Brasil e da Argentina, se incomodava com a livre navegação, o Brasil e a Argentina querem a livre navegação, e por aí vai. O Brasil e o Paraguai romperam relações diplomáticas depois que o Brasil invadiu o Uruguai e anulou uma eleição. Havia ocorrido uma eleição no Uruguai, foi presidente eleito o Aguirre, que era aliado do ditador paraguaio Solano Lopes, e aí o Brasil invade e depõe Aguirre. Nesse momento, o Paraguai não apenas se sente ameaçado, mas impelido a declarar guerra ao Brasil, e o faz invadindo o Mato Grosso, confiscando navios brasileiros que estavam em Assunção, inclusive prendendo o governador do Mato Grosso, que lá estava. E aí o conflito tem início. Brasil, Argentina e Uruguai já haviam assinado o Tratado da Santa Aliança, da Tríplice Aliança, um ano antes da guerra começar. E já planejavam retirar Solano Lopes do poder, porque consideravam ele uma ameaça à pseudo-estabilidade da região. O Paraguai, como vivia em isolamento e temia não ter condições de comprar armamento durante a guerra, já vinha se armando, convocando homens, e por isso formou um exército bem grande, bem treinado, algo em torno de 60 mil homens, enquanto o Brasil tinha 18, a Argentina 10, Uruguai 1.000, 2.000 homens, o Paraguai já tinha 60 mil homens. E aí foi crucial para a vitória da Tríplice Aliança as vitórias da Marinha Brasileira na Batalha do Riachuelo, aí como exemplo, que dizimou o abastecimento de armas, munição e alimentos para o Paraguai. Outra coisa que se deve ressaltar na vitória do Brasil sobre o exército do Paraguai é a atuação do Duque de Caxias, um militar tarimbado, um militar experiente, que havia lutado na Guerra da Balaiada, da Guerra da Farroupilha, e agora vai ser o grande estrategista militar que garantiu a vitória do Brasil e da Tríplice Aliança sobre o Paraguai. A vitória definitiva só foi considerada definitiva com a morte do Solano Lopes. Até mesmo o Duque de Caxias abandonou a liderança do exército antes, porque ele considerava uma perca de tempo e um crime, né? Sair atirando nas pessoas até encontrar o Solano Lopes. Mas foi isso que aconteceu sob a liderança do Conde Deu, marido da princesa Isabel. Quais foram as consequências da guerra? Primeiro, o Brasil passou a ter um endividamento externo significativo, praticamente não tinha, agora vai ter muito. Vai formar o exército durante a guerra. O Brasil termina a guerra com 60 mil homens, armados, fardados, treinados, prontos para o combate. Mas esses homens voltaram do Paraguai, uma parte deles, digamos assim, influenciados pelos movimentos republicano e abolicionista. Republicano, no sentido de os militares diziam que era mais fácil
a liderança militar chegar ao poder, se o Brasil fosse uma república, que havia revezamento, né, do comando do país. Na monarquia era sempre Dom Pedro II e era só na panelinha dele liberais e conservadores. Então, os militares acreditaram que não valia a pena e passaram a fazer oposição ao imperador. O Paraguai teve a sua completa destruição material e humana. As máquinas paraguaias foram lançadas aos rios da cidade, tudo incendiado. Execução de centenas de homens em praça pública, tudo para demonstrar essa superioridade brasileira. E demonstrou, né? Depois da Guerra do Paraguai, nenhum outro vizinho quis uma desavença com o Brasil ao ponto de chegar à luta armada. Tal a superioridade que havia do lado de cá. A questão escravista. O fim do segundo reinado é marcado pelas chamadas três questões: a escravista, a militar e a religiosa. A escravista foi a mais longa e demorada por ter trazido a maior mudança social da história do Brasil até hoje, que é a abolição da escravidão. Como dito anteriormente, a Inglaterra já tentava abolir o tráfico há muito tempo. A lei do Bill Haberge é um exemplo de uma intervenção britânica no Brasil, pois ela vai proibir o tráfico negreiro transatlântico. Lógico que ninguém obedeceu, nem os comerciantes brasileiros, mas era uma afronta da Inglaterra à soberania brasileira. A lei Eusébio de Queiroz pôs fim ao tráfico negreiro da África para o Brasil, mas estimulou o tráfico interprovincial do sul para o norte e aumentou de maneira significativa o valor dos escravos. Tanto que os castigos físicos deixaram de ser castigos que levavam à morte e passaram a ser castigos que levavam à dor, ao sofrimento, mas o cidadão ficava vivo. As denúncias contra as atrocidades cometidas pelos fazendeiros e comerciantes contra os seus escravos vieram através do movimento abolicionista, né? Botei aí como exemplo o Luiz Gonzaga, que era um advogado rábulo, né? Ou seja, não tinha um diploma, mas conhecia direito, o Luiz Gama, pelo fato que é Luiz Gonzaga Pinto da Gama, porque ele é mais conhecido como Luiz Gama. O Luiz Gama é um exemplo de um intelectual atuante favorável à abolição da escravidão. Mas ele atuava no chamado abolicionismo negro, apesar de ser próximo à princesa Isabel, à corte, ele não era de pronto aceito no abolicionismo branco, não. Participava de comícios, manifestações públicas, mas mesmo sendo negro e tendo sido vendido como escravo, tendo nascido livre, ou seja, um testemunho muito útil e pesado dele, oficialmente ele não era muito ouvido, não, pelos movimentos que lutavam pelo fim da escravidão, movimentos dos brancos, criado entre os intelectuais, camadas médias urbanas, setores do exército. Que aí você vai ter o movimento negro abolicionista, que vai acolhê-lo muito bem e lutar aí pelo fim da escravidão. E o movimento abolicionista ele tinha por objetivo denunciar e conscientizar os males da escravidão. As pessoas tinham que saber o quão terrível era a escravidão. A pressão aumenta sobre o Estado, e aí Dom Pedro II, ao longo dos anos, foi fazendo a conta-gotas a abolição. A escravidão foi prolongada porque os escravistas queriam indenização e os abolicionistas diziam que eles não mereciam qualquer tipo de indenização, porque eles tinham lucrado muito ao longo dos anos e anos de escravização da população negra. O Estado brasileiro tinha condição de ter acabado com a escravidão bem antes do que o fez, mas negociava com a elite latifundiária para que essa continuasse apoiando, como sabemos, fato que não vai acontecer. Foi criada a lei do ventre livre como uma forma de amenizar o sofrimento dos negros, para não verem mais suas crianças nascerem escravizadas, em 1871. Aí depois você tem a lei do sexagenário, a lei Saraiva Cotegipe, que libertava todos os idosos negros escravizados. Percebam, liberaram as duas pontas. Idosos e crianças, falta o meio, que é quem trabalha de verdade. E aí só veio com a Lei Áurea quando a escravidão foi, enfim, decretada. Mas uma lei falha porque não previa o que acontecia com os negros após a abolição. Viram cidadão, não viram, vão imediatamente, vão ter direito a se candidatar, vão trabalhar em todos os cargos,
não tinha uma política pública de acolhimento a essa multidão de negros, e aí cada um vai fazer o que achava melhor. A crise final do Império acontece de maneira lenta. Primeiro, como já demonstrado, a questão escravista, que é a briga entre Dom Pedro II e os latifundiários escravocratas, que acreditavam que ele era mais próximo aos abolicionistas que a eles, e, portanto, vão fazer oposição ao imperador. A questão religiosa, Dom Pedro, já citamos, Dom Pedro II perdeu o apoio da igreja no momento em que ele manda prender os bispos de Belém e Olinda por eles terem expulso os maçons de suas igrejas. Fato esse que estava proibido pelo Papa. O Papa disse, pode mandar abolir-sílabos, né? Dizer que os maçons deveriam ser expulsos da igreja, mas aqui no Brasil não vai valer. Aqui vai continuar, certo? Os bispos de Olinda e Belém descumprem o que o imperador determinou e expulsam os maçons das suas paróquias e são presos. Quando eles são presos, a igreja se sente muito ofendida. E a partir daí passa a publicar textos e mais textos contrários ao imperador. A questão militar, o exército saiu do Brasil para lutar no Paraguai minúsculo e sem condições, voltou grandioso e bem armado, mas com o passar dos anos os salários eram baixos, recebiam poucos aparelhos novos, viviam em condições precárias. As ideias republicanas e abolicionistas não caem do céu. Elas são postas à mesa por grupos sociais. Aqui, no caso especificamente, os homens que estavam ligados aí diretamente ao Estado. A igreja deixa de prestar apoio ao imperador, ela não vai criticá-lo abertamente, mas deixa de dizer o quanto ele era enviado de Deus para governar todo mundo. E o exército deixa de apoiar o imperador. Por quê? Porque o exército se sentiu desprestigiado após a guerra. Porque terminou a guerra, o imperador não aumentou mais salário de ninguém, não comprou novas armas e tal. E aí a galera, os militares, como já dito, se inspiraram no que acontecia nos países vizinhos para apoiar a república e o abolicionismo. Aí do abolicionismo eles foram influenciados pela presença de negros no exército. Negros esses que lutaram heroicamente ao lado dos brancos e ganharam respeito aí da tropa. Então a tropa vai defender aí a abolição da escravidão. E por fim, o exército fortalecido nacionalmente, exigindo a posição de prestígio que era negado pelo imperador, começou a ser percebido como um elemento real de transformação. Foi por causa disso que no dia 15 de novembro de 1889, após o Visconde de Ouro Preto fracassar na tentativa de reformas políticas inspiradas no republicanismo, acabou sendo demitido, deposto do cargo. Ele propôs autonomia provincial, liberdade de culto e ensino, Senado temporário, facilidade de crédito, e todas as reformas foram negadas pelo parlamento. E aí o imperador foi lá e dissolveu o parlamento. Sem uma estrutura política bem montada, Dom Pedro vê os cafeicultores paulistas chegando até a cidade para exigir a sua renúncia e vão conseguir. Na verdade, cafeicultores paulistas, militares positivistas e as camadas médias urbanas vão protestar até a deposição de Dom Pedro II e vão alcançar êxito com isso, tá bom? Tchau, pessoal. Espero ter ajudado você nos seus estudos. Beijo no coração. Até a próxima.